Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aos irmãos amados, dou uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Já temos hoje visitantes, já. Já tem alguém visitando aqui, essa hora? Ainda não, né? Só mais tarde. No dia que eles vieram para assistir, como visitante, eles nunca mais vão querer deixar. Estou brincando, mas é verdade, a gente fala, porque aqui a gente está estudando a Bíblia em determinados assuntos, que às vezes a pessoa que está pregando não tem tempo de desviar. Então, olha, eu vou ler uma parte que eu não li a semana passada, mas ela é muito importante. Eu falei sobre a plenitude de Deus, está em Jesus Cristo, não é? Não falei isso? A plenitude de Deus, todo mundo sabe que está em Jesus Cristo. Mas a graça e a misericórdia de Deus reservou também este glorioso presente para nós. Nem os judeus vão ter, nem os gentios que vão ser salvos pelo que fizeram não vão ter. Entendeu? Só quem vai ter é a noiva. Isso não é importante? Então está aqui. Eu falei, mas temos esquecido de anotar, Efésios 3, 18 e 19. Não precisa nem levantar não, que aí é só para o complemento. Diz assim, Efésios 3, 18 e 19 diz, olha, diz assim, olha, 18, eu vou dizer 17, que para poder começar fazendo uma ponte, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, ou seja, nos nossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. 19 diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Não é importante isso, né? Muito importante. Isso é só para nós, os gentios. Os judeus não vão ter isso. Isso é para os gentios. Nem aqueles que vão ser salvos porque deu um copo d'água, porque aquele outro, não. Aqui é aquele que Daniel já tinha dito. Bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Então, isso aí, esses que somos nós, fazer parte da primeira ressurreição, já iremos ter um grande privilégio, que iremos sentar com Cristo para julgar as nações. Enquanto que aqueles ainda vão ser salvos, é da segunda ressurreição. Que um será ressurreto para a segunda morte e o outro para a vida eterna. Certo? Agora nós vamos ficar de pé para ler, veja o tema de hoje é isso, olha. Redenção pelo sangue de Deus. Então vamos ler um quadro aqui histórico, que é Ruth, um quadro histórico aqui que é Ruth. Ruth, capítulo 4, versículo 3 e 6. Vocês podem pensar, mas não tem nada a ver, irmão Gilvan, como tem. Vocês vão ver que tem. Tem algo a ver, porque foi dessa junção de pessoas que não tinha a graça, não tinha merecimento, mas Deus realmente a buscou. Acharam? É Ruth 4,
Vou dizer do Ruth 4, versículo 3 ao 6. Então vamos ler. 3. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos moabitas e está vendendo. E eu resolvi informar disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se há de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu, que redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu não remidirei, o fulano, né? Então disse Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também comprarás da mão de Ruth, a moabita, a mulher do falecido, para suscitar nome ao falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não poderei redimir. Então, isso é uma história que pode parecer que não tem nada a ver com a gente. Tem. Você sabe que Ruth, ela não poderia nem entrar em Israel, como nós gentios. Nós gentios não poderíamos ficar diante de Deus. Eu ainda vou ler outra para poder orar. Não poderia ficar diante de Deus, você sabe disso, né? Porque ela veio de um nascimento que ela foi filha do próprio pai, entendeu? Então, se tornou amaldiçoada aquela geração, porque toda a descendência ali veio de Ló e suas filhas. Então, ninguém podia entrar lá. No entanto, eles, como religiosos, eles sabiam quem era Deus. Tanto é que o falso profeta, Absalão não, o nome daquele profeta, depois, não interessa agora também não. Aquele profeta que ele fez tudo para Israel cair. Balaão, que gostava muito de dinheiro. Então, ele fez o sacrifício para Deus também. Só que a gente sabe que religião é uma coisa e uma verdadeira crença em Deus é outra. Então, para encurtar a história, a gente já sabe da viagem que deu, Noemi, e o marido morreu, depois os filhos morreram e voltou para Israel e dispersou as 2 noras, mas uma voltou, mas a outra disse: não voltarei. E quem tem o Espírito Santo, a pessoa tem o Espírito Santo não só é aquele que quer, não, é aquele a quem Deus quer dar o Espírito Santo. Porque Noemi não tinha pregado o evangelho para ela, nem nada. Ela disse: onde fores, irei eu. Onde morreres, morrerei eu. E disse uma parte importantíssima que agradou a Deus: o teu Deus é o meu Deus. Então, porque Deus já tinha escolhido ela para fazer os gentios, por isso que o tema é o sangue de Deus, para fazer os gentios terem uma participação com o povo de Israel, da nação, entendeu? E então, quem fez essa ligação foi Ruth, certo? Mais tarde a gente vê outros exemplos também. De Ruth, o casamento de Ruth com Boaz, veio descendência até chegar ao pai, a Jessé, que era o pai de Davi.
E Davi, volta a lembrar, nunca foi pai de Jesus Cristo. É da descendência de Jesus Cristo. Ou seja, da descendência de Judá, que chegou até a descendência de Davi, e daí Davi se tornou famoso, foi quando na descendência dele, passando os tempos, até chegar a José, e José da casa de Davi. Por isso que a narrativa, eu já disse isso aqui, a narrativa, mesmo sendo bíblica, ela não é totalmente certa. Porque diz assim, e foi da casa de Davi, era filho de Davi, ele não era. O próprio Jesus Cristo corrigiu isto. Disse, como pode ser Davi pai do filho do homem? Se Davi disse, e o meu Senhor, né, disse ao meu Senhor, o Senhor Deus diz ao meu Senhor Jesus, dizendo as palavras, assenta-te à minha direita, até que seja colocado debaixo dos cabelos dos teus pés. Como é que Davi podia chamar o filho do homem de Senhor, sendo o pai dele? Então, isso é para explicar para a gente nunca se envolver com coisa que é dita. Porque a própria Bíblia, que é a palavra de Deus correta, ela faz narrativa. Não é que ela esteja escrevendo errado, mas ela faz narrativa para que você entenda no futuro, quando for convertido. E a Maria, sua mãe, com seu pai José, para tal lugar. Entendeu? Maria já sabe, foi a mãe dele porque ficou com ele gerado no seu ventre, mas não tinha nada de participação dela. E José nada. José não teve contato com Maria antes dela ter o filho. Vocês entenderam? É isso que eu estou falando aqui para que a igreja entenda. Então, por isso mesmo que ele disse, João, eis aí a tua mãe. E disse, mulher, não disse mãe, eis aí o teu filho, ele disse, mulher, eis aí o teu filho. Na boda de casamento, disse, e Maria, sua mãe, chegou a Jesus e disse, filho, acabou-se os vinhos. E Jesus não disse, mãe, não é chegada a minha. Não, Jesus disse, mulher, que é que tenho eu contigo? Pois não é chegada a minha hora. Entenderam bem, né? Que é que tenho eu contigo? Ou seja, as coisas que eu vou fazer são coisas de quem tem Deus na hora. E a mulher não podia entrar, e nem pode ainda hoje, ninguém pode entrar no glorioso esquema de Deus. Deus faz o que quer. Não é dado ao homem conhecer as coisas que é só para Deus. Jesus disse isso. Não compete a vós conhecer as coisas, mas só o meu Pai. Então nós temos que entender isso. Isso não quer dizer que baixou Maria, não, que Maria foi chamada bem-aventurada, porque carregou em seu ventre o glorioso Salvador. Não é verdade? Então, ela não será diminuída, mas ela não pode entrar no plano de salvação de maneira alguma, como muitas religiões pensam, como os nossos irmãos católicos também pensam. Pensam tanto que deram mais honra a Maria do que a Jesus Cristo. Deram mais honra à criatura, que é Maria, do que ao Criador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, agora vamos ler, isso foi só para você entender. Por que é, então, Gilvan, que a redenção pelo sangue de Deus? Porque ali, ao casar com Boaz, quem casa não fica a mesma pessoa, né? Ela é Boaz. Agora a mesma pessoa, pela lei de Deus. O que aconteceu é que agora ela juntou os sangues. E tem uma parte na Bíblia, bem longe lá, que diz assim, aquela que não era amada, foi chamada de amada. Aquela que não era chamada de minha noiva, agora não era chamada meu povo, agora é chamada meu povo, se referindo a Ruth. Então vamos ler agora, glórias a Deus, vamos ler o assunto de hoje. O assunto de hoje é... O assunto de hoje, vou dizer agora, o outro já foi dito, agora é Atos 20 e 28. Atos dos Apóstolos 20 e 28.
Aí vocês vão ver, porque eu falei assim, para juntar, como começou, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 28, depois oraremos. É só um versículo aí, depois faremos a oração. Então, 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, quer dizer, cabeças, capitães, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Está vendo? Ah, mas não, Deus é um, Jesus é outro. Quem pensar assim, aqui nós não pensamos mais assim. Se tiver algum amado visitante, vai aprender. Mas a gente vê que na igreja católica, enquanto ainda temos evangélicos que crê nos três, mas fala mais nos dois, mas até a religião católica, que não só crê, como defende a participação de Maria. Nós não temos nada contra Maria, temos até que elogiá-la, o comportamento dela, mas ela não tem participação nenhuma. Se Maria tivesse participação em qualquer ato de Jesus Cristo lá do céu, ela seria a deusa. A Bíblia dizia aqui a deusa Maria, porque ela teria que conhecer os nossos pensamentos, as nossas orações, pedindo a ela que nos abençoasse. Ela seria uma deusa mãe. E Deus não tem mãe, nem pai. Então, veja só, ele resgatou com o seu próprio sangue. Uma explicação simples que diga aí. O sangue de Deus só podia ser apresentado para o povo em um corpo carnal para poder sangrar. Entendeu? No corpo carnal para poder sangrar. Se ele não sangrasse, se ele fosse só espírito, ele não sangraria, o espírito não sangra. Então, por isso que é o sangue de Deus. Ou seja, isso é mais uma comprovação que Jesus Cristo não é nada menos do que o próprio Deus. E ele declarou isso. Qualquer coisa que pedir, eu farei, para que o Pai seja glorificado. E depois ainda disse, de outra oportunidade, tudo que precisares, que pedir, pedi a meu Pai em meu nome. E ele disse, e o Pai fará não. E eu já vi gente dizer, e ele fará não. E eu farei, porque eu sou Deus, mas meu nome é que eu quero que seja glorificado e exaltado sobre todas as coisas, por isso eu quero que esteja no meu nome, que é Senhor Jesus Cristo. Tem mais dúvida sobre isso? Merece a salva de palmas, nosso Deus. Não tem dúvida mais sobre isso. Não tem dúvida. Então veja só, que coisa importante. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a tua graça, a tua misericórdia. Agradecemos porque pelo poder do sangue que nós somos filiados ao Senhor. E pelo poder do sangue, ó Pai, nós só somos filiados porque este sangue foi derramado para lavar os nossos pecados. Nenhum outro sangue lavava os pecados, nem de cordeiro, nem de boi, nem de bezerro. Era apenas um paliativo. O verdadeiro sangue que nos limpou dos nossos pecados é o sangue de Deus, como está aqui em Atos 20, 28, em Atos 20, 29, e nós queremos te agradecer. E a propósito, ó Pai, hoje é o dia da Santa Ceia, que este sangue, este vinho que representa o sangue, que este pão que representa o corpo, que seja para todos nós mais um motivo de agradecer a Deus, a graça e a misericórdia, e que o Senhor permite que façamos parte desta Santa Ceia, Deus. Não deixe que o Satanás bote dúvida em ninguém. E quando vier algo no coração ou na mente que você cometeu erro, peça perdão e assim venha e coma e beba do sacrifício, porque nenhum pecado deve apagar a graça que está em nós, que foi o Senhor que colocou. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a todos, abençoa os cânticos, abençoa o irmão, o irmão Ricardo com seus músicos, abençoa aquela turma boa que nos ajuda aqui atrás.
e abençoa o pregador desta tarde, o pastor César, que nem o mal estove o seu caminho. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém, aleluia. Podem sentar, meus preciosos irmãos, podem sentar. Então, você vê que nós já falamos um pouco sobre este sangue, a importância que tem este sangue nas nossas vidas. Olha, nada, mas eu sou tão fiel a Jesus, eu jejum, faço isso, aquilo, outro. Mas se nós não invocarmos o seu sangue para limpar os nossos pecados, faltamos alguma coisa. Eu não estou dizendo que ele está perdido, porque se há alguém agindo assim, Deus, conhecendo o coração dele, manda informação. É como pessoas que são super religiosas e às vezes recebem um convite da igreja para vir aqui à igreja, e ele já sabe quase tudo de Bíblia, mas quando chega aqui ele fica conhecendo coisas que Deus nos revelou. E por que Deus revelou aqui e não revelou a mim ou a nós que estávamos lá nas denominações? São coisas que Deus revela propriamente àqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não queremos dizer jamais que os irmãos de outras igrejas eles estejam perdidos, não. Mas tem coisas que é para a família, mas tem coisas que só é para a esposa. Não é verdade? Tem coisas que só é para a esposa. O esposo tem, não diz todo o segredo dele aos filhos, nem às filhas, nem aos amigos, mas diz à esposa. Tanto é que o quarto da esposa é um quarto sagrado. O quarto da esposa é sagrado. Eu não sei se o tempo está assim agora, mas antigamente o próprio pai não entrava no quarto das filhas, porque não era da esposa, era das filhas. E as filhas precisavam de alguma coisa, a mãe dizia, minha filha está lá no quarto, eu posso pegar, mamãe? Era assim. Era assim. Eu me lembro bem, o quarto da minha sogra, nós tínhamos uma pessoa muito amiga, que cuidava todo dia, arrumava a cama, quando o Leno assim saía, deixava ela para arrumar a cama todo dia. Mas teve um dia que ela nem precisou pedir a Lena. Ela entrou e começou a arrumar. A minha sogra achou ruim. Pô, achou ruim. Disse, não é certo a mulher entrar sem falar com a dona da casa, se pode entrar no quarto que pertence a, como é que diz, ao dono da casa e à dona. Então, isso era um sinal de respeito. É sinal de respeito. Mesmo na casa só tivesse irmão e o pai e as irmãs, uma mulher não estendia a roupa íntima para secar no lugar onde os filhos nem as filhas pudessem ver. Vê como era respeitoso. Não poderia. Não vou estender aqui, porque aqui o meu filho vai ver, vai dizer essa roupinha é de mamãe, ou essa roupinha é da minha irmã. Não pode. Então parece até que era uma coisa atrasada, mas não é. É uma coisa que é respeitosa. Entendeu? Quando o pai da mulher de Jacó, que tinha escondido uma estátua de um ídolo debaixo do camelo, e o pai estava procurando, ia dar um problema sério, porque Jacó disse que seria castigado quem fosse encontrado com uma estátua. Então, quando ele chegou do camelo da filha, que estava já sentadinha, ele disse, não, papai, não venha para cá não, porque eu estou naqueles dias de costume. Pronto. O pai voltou, foi pesquisar no outro canto, mas não encontrou porque a estátua estava lá debaixo da cela do camelo onde ela estava sentada. Então, são coisas respeitosas. Então, gente, nós vimos aqui como Deus é misericordioso para conosco. Porque se nós olharmos o que nós fizemos, eu não sei aqui quem levantaria a mão e dizer, eu posso cear, porque eu sei quem eu sou, posso cear. Eu não sei se alguém diria, eu não diria.
E eu acho que o pastor não diria. Olha, se ninguém pudesse aqui, eu posso, porque eu sou o único que posso. Ó, tem uma expressão que eu já disse aqui, que pastor nenhum deve dizer, e foi Jesus quem disse. E é uma expressão até, parece simples. Ele diz assim, eu não sei até quando eu vou aguentar vocês. Vocês entenderam? Se o pastor disser isso, devemos orar por ele. Porque essa expressão só quem pôde dizer foi Jesus. Eu não sei até quando eu vou suportar vocês. Porque se ele disser isso, ele está dizendo, eu sou santo. Eu sou um santo e vocês estão errados. Então um pastor não pode dizer isso. O profeta não poderia dizer isso, e ele nunca disse. Entendeu? Isso é uma expressão que é sempre só entre o noivo e a noiva, ou seja, o esposo e a esposa, para consertar a esposa. Mas nós não podemos dizer isso, por isso a gente não deve julgar a ninguém. E ver que Jesus ensinou que o sacerdote, antes dele interceder por nós, ele deve pedir intercessão por si próprio, para que ele não seja encontrado como aquele sacerdote que entrou para oferecer o sacrifício, sem ter orado, sem ter autorização, e lá dentro ele pode morrer. Então, é coisa tão simples, né? Mas o pastor não pode dizer, não sei até quando vou suportar vocês. Se ele está errado. Bem, gente, aí então, quanto mais eu estou falando dessas coisas, eu estou valorizando o quê? Quem sabe? Quem sabe isso aqui? É onde sai o sangue. Eu estou valorizando o sangue de Deus. Porque ninguém pode pisar no sangue e ser salvo. Ninguém pode desprezar o sangue e ser salvo. A menos que seja de uma infelicidade, mas que ele ainda é ignorante. Como aquele me disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas Deus entendeu, ele não estava falando por desprezo, ele estava falando porque já tinha visto muito dizer que eu sou o Messias, eu sou o Messias. Teve até um que veio com o nome de Jesus, parece que era, esqueci agora, sei que é Jesus, que Jesus disse que veio e eram muitos no nome dele, mas eram falsos. E a mesma coisa está acontecendo agora. Então, o sangue, se é o sangue que nos limpa e purifica todo pecado, vocês já imaginaram o que é um ser glorioso? É o Deus da glória que fez todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. E por Ele nada do que foi feito, aliás, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, sem Ele. Ou seja, tudo Deus entregou em suas mãos. Deus é aquele glorioso Espírito que se eu estou em você, mas eu tenho que me fazer carne para salvar a família que eu escolhi lá na terra. E a terra não estava nem feita ainda. Mas ele já tinha dito a família que eu escolhi lá na terra. E houve o sacrifício de Jesus Cristo, onde no sacrifício dele estava constando todos os nossos nomes, nenhum. Até o pastor César diz isso, eles, nem um nome a mais e nem um nome a menos. Então, ninguém pode dizer, e Judas foi o único que foi cotado, não diga isto, Judas não foi cotado, Judas foi chamado para fazer parte daquele ministério mesmo negativo, né? Que ele iria ser o traidor. Nem pode dizer também, Paulo foi um que entrou depois. Não. Para Deus, Deus sabe o tempo que deixaria os seus filhos se apresentarem na terra, cheio de falhas, para que todo homem saiba que não foi pelo poder dele, é sempre pelo poder de Deus. Lembremos as vitórias que foi dadas. Você lendo a Bíblia diz, eu só estou crendo porque é na Bíblia. Dizer que um grupo de homens que parecia um grupinho de cabras lutou contra exército de não sei quantos mil e vencer. Um homem pegar já velho, cada um pegue sua arma,
Ah, Senhor Abraão, eu tenho aqui um enxada, serve. Eu tenho aqui um facão de cortar massa, serve. Eu não tenho nada aqui, só tenho esse pedaço de madeira, serve. Para lutar contra 5 reinos, hein, Alves? E vencer todos os 5. Eu acho que aqueles camaradas que escaparam, ficaram dizendo, eu ainda estou cabisbaixo. A gente viu uma coisinha de nada assim vindo ao nosso encontro. Uma coisinha de nada que vem ao nosso encontro. E nós, uma multidão dessa, e perdemos. Porque a mão de Deus está livre. E quando foi vencido tudo que Deus apresentou-se a ele, foi conversar, disse, vocês aprendam a saber, para que ninguém diga. Por exemplo, poderia ser um que poderia dizer isso. Seria quem? Caleb, né? Porque o homem que não chegou a envelhecer. Mas não quero que ninguém diga, quero que reconheça que não foi pela força do vosso punho, mas foi Deus que deu essas terras a vocês. Amém? Glórias a Deus. Deus é o nosso Redentor, é quem dá força. Aleluia. Nada fora do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus entra em nós pela lavagem do seu sangue. Então, tudo é pelo sangue de Deus. Então, nós vamos ler aqui, porque o relógio voa, até estava assistindo, Alves já pegou, até eu me admirei quando o Alves disse assim, eu já vou terminar, até eu me admirei, eu olhei para o relógio, aí, e é mesmo, passa muito rápido. Agora a gente lê o Éfesos, não, a gente lê o Gálatas, vamos ler Gálatas 5, Gálatas 5, 18 ao 21. Gálatas 5, 18 ao 21. Às vezes eu não pego muita página não, para que o Gálatas é logo depois de Coríntios. Gálatas 5. Achei, vou dizer aqui agora o versículo. 18 ao 21, e depois tem mais. Veja, então como nós sabemos essas coisas, em Gálatas 5, 18 diz assim, ó, mas, não vou ler 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro para que não façais as coisas que quereis. É aquele negócio de negar a si mesmo. Ao 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são as obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Está vendo? Isso vem da carne. E se eu disser a vocês, tudo isso que vem da carne, quem é que impulsiona? É o sangue. Um crime acontece depois que o sangue ferve. Outro dia, rapaz, ele saiu com sangue no olho, só descansou quando deu tantas pecheiradas no camarada. Outro dia, rapaz, eu não aguentei ver aquela mulher, eu disse comigo mesmo, ou um dia ela será minha, não será mais de ninguém. E está acontecendo isso muito na televisão, a gente vê. Então, isso é o sangue. Então, precisamos, como Ruth, de ter um sangue trocado. E o sangue trocado não é uma transfusão de sangue. O sangue trocado sai de um sangue mau para um sangue bom,
é só através do casamento. Só através do casamento. E foi Ruth que casou-se com Boaz. O irmão Branham, enquanto ele via pela carne, também era jovem, mas ele via pela carne, mataram o cachorro dele de estimação, ele preparou um rifle para matar todos os colegas, eram 5 ou 6. E ele ia matar mesmo, se Deus não travasse o rifle dele. Mas um dia, quando ele casou-se com Cristo, o Cristo casou-se com ele, com todos nós. Ou seja, quando Cristo entra em nós, ele cumpriu o que ia matar. O camarada que ele cumpriu que matou o cachorro dele, ele disse, e eu o sepultei, mas sepultei ele nas águas em nome de Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Isso é um exemplo que Deus deu a ele mesmo quando era jovem, para que ele pregasse isso, para que nós aprendêssemos. Que por mais que a gente ache que tem a razão é também um espírito que faz a gente ter razão, só que não é o espírito de Deus. Tem até um ditado que, pela razão, o inferno está cheio de mortos e de criminosos, e o cemitério e a cadeia de criminosos. Cada razão. Deus fez dois ou 3 amores diferentes. O amor nosso, o amor filho. Aquele amor que se o camarada olhar para a mulher e disser assim, que coisa linda, que coisa gostosa, ele pode até morrer. Mas o amor do Espírito Santo é aquele que afasta a mulher e ora para que Deus perdoe o safadão. Mesmo que o coração dele bata, ele faz o coração dele voltar ao normal, clamando ao Espírito Santo. Porque o Satanás diz, não tem jeito de vencer esse camarada, eu sei como é que eu vou vencer. Aí pega um camarada, dá uma subida e diz, ô coisa linda. Então, é Satanás que faz isso. Mas Deus veio dar o aviso. O Pai não permite que caiais em nenhuma tentação, que não possais resistir. Aleluia, glórias a Deus. Então o Gálatas diz assim, agora eu leio a coisa da carne, mas nesse mesmo Gálatas 22 a 26, mostra o Espírito. Agora 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Enquanto que as outras coisas que eu li anteriormente, todas, como é que diz? A justiça de Deus reprova e diz que não entra no meu reino. Essas aqui, ó, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Glórias a Deus. Vamos agora ler Efésios, capítulo 1, 4 a 7. Efésios. Efésios, capítulo 1, 4 ao 7. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Está vendo? Que nós já falamos aqui. Tudo foi pela predestinação. Se você é predestinado, lembra, a expressão é essa. Se você é predestinado, agradeça a Deus e não deixe você nunca se separar, porque eu sei que é na sua predestinação. E não tem coisa que agrade mais a Deus do que crer em Deus. Nada agrada mais a Deus do que crer em Deus. Você vê qual foi a obra que Abraão fez? Nenhuma. Né? Mas a Bíblia diz que ele, só porque crê que Deus perdoa o ímpio. Meu amigo, isto é tremendo. Pois.
Isso aí, é por isso que tem que ser, crer, só porque ele creu que Deus perdoou o ímpio, ele foi tido como justiça. E a Bíblia diz que se você obedece e serve a Jesus, agradou a Jesus, não tem mais coisa que possa agradar a Jesus do que crer que Ele pode salvar você. A gente estava treinado muitas vezes por espírito de religiosidade. Eu me lembro uma coisa terrível que existia na nossa igreja. Encontrei o irmão Valdeci Ribeiro, falando sobre o evangelho tudinho. Eu até admirei, ele falava bonito, sei o quê. Aí eu conversei com ele, você conhece a mensagem? Que mensagem? A mensagem que Deus enviou, não conheço não. É lamentável, né? Isso aí é lamentável. É verdade, Elvis? Depois, é pena que ele não conhece a mensagem. É porque a gente estava engrandecendo a Deus ou ao irmão Brena? O irmão Brena chegou a dizer, me esqueçam. Ele não crê no profeta. Se todos já tivessem crendo no profeta do Deus, Deus já teria feito o quê? A solução de todos nós. É assim a nossa luta, para que Deus nos age, fazendo o nosso trabalho. Então o pastor Zé está nos orientando aí, ele deve orientar aqui também, para como a gente chegar com palavras simples, né, falando de alienação, não, convidar, dar bom dia, boa tarde, licença, como for. Olha, nós estamos fazendo parte de um grupo de irmãos abençoados. Diga logo assim, irmão abençoado, que ele quer ser abençoado também, para orar pelos outros. E tem havido o quê? Tem havido coisas maravilhosas que o nosso Deus tem feito por nós. E nós estamos reunidos para que seja a corrente muito maior. Mesmo você esteja longe da igreja, mas você está orando naquela hora do meio-dia, orando com o nosso pastor. Muitos exemplos já foram dados recentemente, agora foi dado muitos exemplos de curas. Então, ali a gente está orientando qualquer pessoa. Às vezes é uma pessoa, eu vi uma pessoa dar um exemplo uma vez a mim, que ele estava para suicidar-se. Já tinha fechado a porta, tinha tudo, já tinha feito uma carta que ninguém chorasse por ele, que ele via que esse mundo não tinha mais jeito, tudinho, e estava preparado para se enfocar. Aí foi o hino, tocaram o hino lá e ele ficou escutando o hino era totalmente uma mensagem pregada para ele. Ele tirou imediatamente a corda do pescoço e foi da igreja e se converteu. Porque Deus não queria que ele morresse. Então, gente, a gente é treinado para usar esses cartões, para não deixar um cartão desse se perder. É convencer, mostrar ao irmão, olha, irmão, assista. Tem gente que não gosta de nada comprido, né? É curtinho, é mais ou menos meia hora, 40 minutos. E você orando, Deus sabe que você está orando com todos nós. E Deus quer a junção do povo para orar, cada vez mais orar um pelo outro. A Bíblia nos ensina isso. E aquele irmão sai e pode obedecer mesmo e orar, e vai ser o ganho para Deus. Então, gente, tem que olhar para esse relógio, que esse relógio, ele é inimigo da palavra de Deus. Eu não vou perdoar esse relógio, não. Então, gente, eu li aqui o Gálatas, agora eu vou ler Efésios, né? 4, 7. 4, 7 é 10. Efésios 1, 4 a 7. Depois é que vem o 10. Então, 1 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Está vendo? Predestinação. E nos predestinou para filhos,
de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo a vontade, ele foi quem nos escolheu, quero fulano, quero Betrano, quero Cicrano, quero Gilvan, quero Lena, quero, sei lá, Alves, quero todo mundo aqui. O que ele quis, ele escreveu o nome. Aí depois mostrou a ficha de Jesus aí, para você vai derramar o seu sangue, vai fazer o sacrifício para salvar todas as pessoas que eu coloquei. Só não tinha um nome lá colocado, era o de Judas. Não estava colocado no livro. Judas não perdeu, repare o que eu estou lhe dizendo, por isso que aqui é um estudo. Judas não perdeu a salvação. Judas nasceu com a estigma de maldição nele. Quando Jesus orou, diz, dos que me deste, eu só perdi um. Foi assim? Dos que me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Quer dizer, ele não era filho de Deus, ele era filho da perdição para que se cumprissem as Escrituras. Foi muito claro quando Jesus orou. Veja só, o 6. Aí diz assim, ó, para louvor da glória, da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue. Sempre é o sangue que nos torna perfeito, pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. E no 10 diz, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Veja que coisa maravilhosa. Vou ver se dá para dar uma leiturinha mais aqui. Romanos 5, versículo 3, 24, 25. Romanos, voltando um pouco, Romanos 5, onde está você, Romanos 5? O povo quer se alimentar, Paulo, cadê você? Romanos 5 diz, 24, 25, diz assim, ó, no 5, 24, 25. Opa! Irmão, eu acho que eu troquei, eu vou ler Efésios, porque 24, 25 não existe no capítulo 5, não. Vamos ler Efésios de novo, capítulo 2, agora versículo 13. Efésios, capítulo 2, versículos 13 e 16. 2, 13 diz, portanto vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações, por vós, que é a vossa glória. Eu errei. É o 13. Não, isso aqui foi outro também que eu... Hã? Ah, eu estava olhando o versículo, o capítulo 2. É o 3, né? Não. É o 3 mesmo, é. Eu estava lendo, era o 2, irmão, estava lá embaixo na Bíblia, não está vendo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, está vendo? Nós estávamos longe, Deus já sabia tudo sobre nós, mas nós estávamos longe. Tem gente nascendo predestinado. Tem gente nascendo que, infelizmente, Deus sabe que ele não vai acertar o caminho.
Mas, veja só, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, veja só, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Amém? Aleluia. O 16 diz, e pela cruz, reconciliar com ambos, com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Veja só, irmão, estávamos longe, mas agora pelo sangue de Jesus Cristo, fomos chegados perto. Agora diz, por que eu associei aqui pela cruz? Porque este sangue tinha que ser pela cruz. Não poderia ser caindo do penáculo. Não podia ser escorregando, levando pedrada na cabeça. Não podia ser jogado ele no precipício. Se ele fosse jogado dali, não teria nenhuma vantagem para nós. É por isso que ele dizia sempre, não é chegado ainda a minha hora. Quando for chegado, aquilo que ele disse aos discípulos, porventura não sabeis que tudo que está escrito sobre mim tem que haver cumprimento? Tudo. Ele diz algumas nós, está nos profetas, está nos salmos, está em tudo que tinha que acontecer comigo, está escrito, teria que ter cumprimento. Veja que coisa maravilhosa, teria que ter cumprimento. Então, pronto, vou parar agora. Então, meus amados, chegou o cumprimento, para todos nós, tivemos de sofrer isso, aquilo, outro. Não reclame, mas glorifique a Deus. Não devemos reclamar. Sofreu, magoou nosso coração. Senhor, acrescenta a minha fé, para que eu saiba que está perto a minha ida para a tua glória. Aleluia! Nós temos um pastor que está nos orientando e nós sabemos que temos a Bíblia. Tudo está chegando a hora da chamada para dizer, vinde meu povo, vinde meus amados, e chegar lá no céu, revestido da glória, ele dizer, prepare-se, quer dizer, não pode dizer assim, porque breve desceremos na terra para julgar os vivos e os mortos, que não foram na primeira ressurreição. Deus nos abençoe, Deus nos encha com o seu Espírito Santo, glórias a Deus. E quem puder dar um like, eu agradeço. Deus abençoe.